Olá! Você já se questionou como funcionavam as bandeiras no período colonial? Quem será que eram os membros dessas bandeiras? Qual a principal função dessas bandeiras? E os jesuítas, qual o papel deles? E dos indígenas? Meu nome é Nayara e eu vou esclarecer essas dúvidas. Vamos lá? Bom, pessoal, antes de começar a falar sobre as bandeiras no período colonial e tudo mais, acho muito importante eu relembrar vocês que eu tenho outros vídeos onde eu falo sobre o Brasil Colônia. Eles trazem informações importantes que ajudarão no entendimento do vídeo de hoje. Vou deixar o link deles na descrição do vídeo. Agora, se você optar por assisti-los antes de iniciar o assunto sobre as bandeiras, é só clicar no cardzinho que aparece na tela, que ele vai te levar diretamente para o início da playlist e depois automaticamente você vai entrar neste conteúdo aqui, ok? Bom, no vídeo de hoje a gente vai entender como funcionou esse avanço para o interior do território brasileiro, tá? Como eram o que eram conhecidos como bandeiras, né? Também vamos entender a relação entre os bandeirantes paulistas e os bandeirantes paraguaios, o papel dos jesuítas dentro dessas bandeiras e o papel dos indígenas também. Bom, depois de um longo período de estabelecimento de população no litoral brasileiro como garantia de proteção do território, mesmo porque estavam próximos à marinha e também começaram a povoar essas regiões, deu início ao desbravamento do sertão brasileiro, né? Ou seja, as pessoas que aqui habitavam começaram a ir para o interior do território, tá? Então, esse desbravamento do sertão teve início em São Vicente, sentido a São Paulo, onde viria a ser a cidade de São Paulo atualmente. Tudo isso ocorreu porque a geografia era propícia para essas empreitadas desses sujeitos ali no período colonial. Eles seguiam o rio Tietê. O rio Tietê era o guia deles, né? E aí eles foram se deparando com diversas geografias que proporcionavam esse desbravamento do sertão. Bom, quando eles começaram a adentrar o interior do território brasileiro, eles se depararam com um terreno muito propício para a agricultura. A altitude que eles foram se deparando proporcionava o cultivo de lavoura muito parecida com o que estava ocorrendo lá na Europa. Então eles começaram a cultivar cereais, por exemplo, que remetiam à alimentação europeia, a alimentação que eles já estavam acostumados, dando um impulso ainda maior para adentrar o território brasileiro, né? Eles conhecerem o sertão brasileiro, já que eles estavam começando a viver muito parecido como eles viviam na Europa, então era muito mais confortável para eles, né? Os paulistas dão início às conhecidas bandeiras, que são justamente essas empreitadas para o sertão do território, para desbravar o interior do território brasileiro, tá? Os bandeirantes paulistas desbravaram todo o sertão brasileiro, chegando em regiões do Nordeste e Sul do país. Eles não se atentaram somente à região paulista, tá? Eles foram para regiões muito longínquas, chegando em regiões sertões do Nordeste do país, Norte, Sul e tudo mais, tá? Bom, vamos entender agora o que foram essas bandeiras, né? Bom, as bandeiras é o grupo de homens que adentravam os sertões do território. Gente, vamos lembrar que neste período que a gente está narrando aqui, não existiam estradas, não existiam ruas, vilas, cidades, nada. Eles estavam entrando em mata fechada, então eles se deparavam com diversas adversidades, animais. A própria natureza era uma grande inimiga desses sujeitos, tá? Então era uma empreitada muito perigosa, tá? A principal função dos bandeirantes era caçar, prender e escravizar indígenas. Embora, no meio do caminho, eles poderiam achar ouro, minas de prata, terrenos propícios para a construção de uma vila ou de uma fazenda, enfim. Mas a principal função era capturar indígenas para se tornarem escravos, tá? Eles levavam consigo uma bandeira como sinal de guerra. Eles acreditavam que estavam entrando numa guerra mesmo, porque eles iam ter conflito com indígenas, animais, com a própria natureza. Então era uma coisa muito perigosa mesmo, tá? Bom, as bandeiras possuíam um capitão, que era quem dirigia a missão. Ele era o chefe supremo com amplos poderes. Bom,
nessas missões existiam seguidores dos capitões, né? Aqueles que estavam subordinados a esses capitões. Eram pessoas que pagavam as despesas das missões ou alguém designados por esses sujeitos que pagavam as missões, tá? Junto deles iam os escravos, que eram os carregadores dos armamentos, de comida, de todo o material que eles precisavam ali para desbravarem o sertão, tá? As viagens iniciavam de madrugada e paravam antes do entardecer. Durante o resto do período, os homens caçavam, pescavam, colhiam frutos e usufruíam das roças rudimentares dos indígenas. Os indígenas tinham muito conhecimento de plantar algumas espécies de frutos, legumes propícios para o terreno. Então, eles conheciam, por exemplo, a plantação da mandioca, da batata, e os bandeirantes usufruíam dessas roças bem rudimentares que os indígenas tinham, né, que eram bem pequenas, já que os indígenas eram nômades. Então, eram roças pequenas e eles usufruíam desses alimentos produzidos pelos próprios indígenas. Bom, quando os bandeirantes encontravam algum rio que proporcionava o translado deles para o interior do território, eles navegavam por esses rios. Eles construíam pequenas embarcações que levavam eles, que facilitavam esse translado. Eles também seguiam as trilhas feitas pelos indígenas, né? Os bandeirantes, por não ter contato com mulheres brancas, eles começaram a ter relações com as indígenas, por vezes estupro mesmo, né? E eles começaram a ter filhos que foram denominados de mamelucos. A relação entre o homem europeu com as indígenas não eram consideradas relações dignas de um casamento, né? A igreja não autorizava esse tipo de relacionamento. Então, esses filhos mamelucos eram considerados bastardos, né? Porque não era uma relação legítima. As mulheres portuguesas, espanholas, europeias como um todo, não chegavam nas regiões onde esses sujeitos estavam vivendo, por ser uma região muito perigosa, muito difícil acesso e tudo mais. Então, elas não chegavam. Então, esses filhos bastardos eram filhos frutos de estupro, por vezes, e de relações não legítimas, né? Não autorizadas pela igreja. E por isso que eles eram considerados filhos bastardos. Bom, vamos entender a relação estabelecida entre os bandeirantes paulistas e os paraguaios. Os bandeirantes paulistas seguiam as rotas do rio Tietê, que desembocavam no Rio da Prata, tá? Enquanto os paraguaios seguiam sentido contrário, buscando o litoral para escoar as explorações que eles estavam fazendo, né? Os paraguaios eram provenientes de espanhóis, e eles estavam produzindo, retirando matéria-prima do território e eles queriam levar para a Europa. Por isso que eles seguiam sentido contrário, buscando o litoral para poder estabelecer essa rota comercial, tá? Bom, quando eles se encontram, eles estabelecem uma boa relação. Eram sócios na caça humana, ou seja, na caça de indígenas, né? Eles dividiam ali os lucros. Também existiam diversos interesses entre ambas as partes e por isso que eles mantêm uma relação muito saudável. Posteriormente surgem conflitos, mas nesse início do período colonial, eles estabelecem uma relação muito saudável. Vamos entender agora o papel dos jesuítas nessa situação toda das bandeiras, tá? E os jesuítas eram muito presentes nas bandeiras. Eles realizavam suas missões, né, junto com as bandeiras. Eles catequizavam os indígenas capturados e estabeleciam uma captura de indígena muito mais amena, porque eles falavam a língua dos indígenas e aí eles conseguiam era menos brutalidade quando os jesuítas estavam junto, né? Os mamelucos também começam a se sentir muito ameaçados. Lembra que eu falei que eles eram considerados filhos bastardos e, portanto, não tinham direitos, eles estavam em constante ameaça? Pois bem, eles começam a se sentir muito ameaçados e os jesuítas protegem esses sujeitos. Bom, os jesuítas, além de proteger os mamelucos, começam a proteger também os indígenas. Eles são contra a brutalidade dos bandeirantes, já que os bandeirantes usavam de diversas brutalidades mesmo para caçar e capturar esses indígenas, e também são contra a escravidão indígena. E aí eles fazem uma grande pressão em cima dos fazendeiros e os comerciantes, e aí eles são expulsos de São Paulo, já que os fazendeiros e esses comerciantes, né, quem tem o poder econômico nas mãos, querem lucrar com a escravidão indígena. Então, para eles,
não é interessante os jesuítas estarem aqui na região porque eles estavam atrapalhando esse negócio. Então, os jesuítas são expulsos de São Paulo. Bom, agora a gente vai entender o papel dos indígenas nessas bandeiras, né? Após serem catequizados, eles ajudavam a conquistar outros indígenas para as missões jesuíticas e também para se tornarem escravos, tá? Boa parte das bandeiras era composta por esses indígenas amestrados. Então, os membros dessas bandeiras, com o passar do tempo, passaram a ser, da maior parte, de indígenas, tá? Amestrados porque eles acreditavam que estavam seguindo o que os jesuítas tinham ensinado a eles, né? Servindo a um Deus onipresente e tudo mais. Então, eles acreditavam que estavam fazendo a coisa certa. E eles seguiam tudo que o oficial ali estavam falando para eles fazerem, tá bom? Bom, pessoal, eu vou voltar a falar sobre o Brasil colonial. É muito rico esse período, tem muitas coisas para serem ditas, então a gente vai voltar a falar sobre o período colonial. Vou deixar como indicação 2 filmes, que é o filme A Missão, que mostra uma missão jesuítica, e o filme Desmundo, onde o personagem principal representa um bandeirante paulista. Então, vejam essas características que eu narrei aqui no vídeo, nesse personagem principal do filme Desmundo, ok? No vídeo de hoje, eu utilizei como texto base o texto O Sertão, de Crispiniano de Abreu. Vou deixar o link dele, que ele está num PDF, na descrição do vídeo, junto com o link do trailer dos filmes que eu indiquei, tá bom? Se você gostou, deixa seu like, compartilha, comenta, porque dessa forma você vai me ajudar a aumentar a visibilidade do canal e assim outras pessoas vão ter acesso a esse conteúdo. Se inscreva no canal para continuar acompanhando as novidades. Lembrando que eu posto vídeo de segunda, quarta e sexta, sendo de segunda e sexta História Geral, quartas-feiras História do Brasil. Aos sábados eu costumo postar vídeos referente à atualidade, caso haja algum assunto muito interessante a ser abordado na semana. Muito obrigada!